Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Vamos trabalhar hoje mais um componente muito importante na gestão de estoques. Então, praticamente estamos encerrando a gestão de estoques. Nós já vimos nas aulas anteriores alguns formulários, relatórios para você fazer inventário. Hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos trabalhar com a classificação ABC do estoque, tá bem? Classificação ABC do estoque. Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Então, nós já trabalhamos na aula anterior os métodos PEPs e método UEPs, tá certo? Então, para vocês que fizeram aquelas planilhas, preencher o inventário, preencher o controle de estoque, vocês viram que é muito importante fazer a avaliação correta, para ter o controle total, tá certo? E hoje nós vamos trabalhar com a classificação. O que seria a classificação ABC de estoque? Nós vamos classificar os nossos itens todos do almoxarifado ou da nossa empresa de acordo com o nível de importância, tá? Então, qual é a importância? Importância financeira. Aqueles itens que imobilizam mais capital, aqueles itens de maior valor econômico dentro da minha empresa, tá bem? Então, a finalidade dessa aula é desenvolver habilidades dentro da logística, dentro da administração. Nós vamos relacionar as teorias do conteúdo com o nosso programa curricular. E o objetivo principal desse assunto, gerenciamento de estoques, é organizar e controlar o fluxo de materiais e informações. Então, saber o que está guardando mais dinheiro, o que vale mais dentro do meu estoque, tá? Então, alguém tem alguma dúvida do que já foi visto até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos seguir em frente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem dúvida quanto às atividades do PEPs e UEPs, giro de estoque? Tudo certo? Então, vamos lá. Então, qual é a importância, por que nós fazemos gestão de estoques? Eu queria que vocês discutissem entre vocês. Chama o colega do lado aí em duplas, tá? Aproveite esse momento, juntem as carteiras, duplas, a sala toda coloca duplas aí, porque nós vamos precisar trabalhar a próxima atividade em duplas, correto? Já juntem as duplas, todos vocês, e já numerem pelo menos uma finalidade. Por que nós fazemos gestão de estoques? Eu vou perguntar para as duplas aí, tá bem? Pode organizar as carteiras aí, as mesas, todos em duplas. Então vamos lá, rapidamente, mais um minutinho. Por que nós fazemos gestão de estoques? Tá? Pode discutir aí, eu já vou chamar as duplas para responder. Qual o objetivo? Por que eu controlo o material? Por que eu controlo o saldo? Por que eu controlo, faço inventário, faço balanço? Por que eu tenho uma planilha para controlar o saldo do estoque? Por que é importante isso? Assunto de prova, hein? A importância de fazer a gestão do estoque. Alguém gostaria de participar? Alguém quer iniciar? Por que nós fazemos gestão de estoque? Eu vou sortear aqui na minha lista, tá certo? Desculpa aí, eu não ouvi. De novo? Não, vamos mudar hoje. Vamos começar pelo final da lista. Número 30, Tobias, está aí? Tobias, cadê o Tobias? Tá, Tobias, por que nós fazemos gestão de estoque, Tobias? Dá um exemplo. Desculpa, não ouvi, aqui tá ruim o áudio. Desculpa, Tobias, eu não estou ouvindo. Na frente, um pouquinho mais na frente aí, por favor. Isso, agora vai ficar bom. Fala qualquer coisa aí. Para saber o que tem no estoque. Exatamente, tá? Mais alguém, outra dupla do lado agora. A dupla da esquerda do Tobias lá, quem é? Quem está lá do lado do Tobias? Tá, você pode falar para nós?
É Jennifer? Sara Stephanie. A Stephanie, fala para nós algum motivo da gestão de estoque. Exatamente, tá? Pessoal, então, vocês já discutiram entre vocês, mas vocês lembram da aula anterior que eu falei que cuidar do estoque significa que eu vou manter minha linha de produção, significa que eu vou atender meu cliente na hora que ele precisa, no pedido vai ser entregue mais rápido. Então, no final de tudo, o meu objetivo principal é atender bem o cliente. Então, eu vou satisfazer os clientes, eu vou manter uma linha de produção contínua, não vai parar de produzir, eu vou manter meus fatores de produção tudo em dia e os clientes vão ficar satisfeitos porque o produto vai chegar quando eles querem, tá certo? Quando eu preciso de material de consumo para a minha empresa, desde uma caneta, uma folha de papel, um detergente, álcool, todo material que é consumido na minha empresa, ele tem que ser controlado para não ter despesa exagerada. Então, eu vou precisar do material para atividade do dia a dia, eu tenho que controlar também, tá certo? Então, como que nós vamos saber a importância desses itens? Através da classificação desses itens. A minha curva ABC é o método que nós vamos usar hoje, tá? O que é a curva ABC? Ela é usada pela administração para vários motivos. Eu vou definir a política de vendas, vou estabelecer prioridades no consumo, o qual que eu vou ter menos, o qual que eu vou ter mais no estoque. Vou fazer a programação da produção também, itens mais importantes que não pode faltar na linha de produção, eu tenho que sempre ter no estoque. Tem que ver a quantidade para não ser muito exagerado. Se o produto é muito caro, o material é muito caro, eu não posso gastar demais só nesse produto, que eu tenho outros também, tá? E uma série de outros problemas usuais da minha empresa, tá? Então, como resumo de tudo isso, as classes A, B e C, elas têm os itens ordenados pela importância relativa. O que é a importância relativa? É o valor econômico pelo custo total, tá certo? Então, importância relativa pelo valor. Como que eu vou fazer a minha curva? Como que eu vou fazer a minha planilha? Então, eu vou pegar o método da curva ABC, dentro de um determinado período, eu vou classificar em 3 classes, o A, o B e o C. Qual que é a classe A? É aquela que tem maior valor, valor total. Eu vou pegar todos os itens daquela lista e vou fazer uma relação dela, vou colocar na ordem crescente de valores e vou ter aqueles itens com maior valor, é o item da classe A. O B é do valor intermediário e o C é que tem menor valor da demanda, certo? Qual que é a proporção que eu vou trabalhar? Olha aqui nessa planilha. Eu chamo também a curva da ABC de curva 80-20. Por quê? Vocês vão ver na planilha seguinte, naquelas planilhas que a gente vai trabalhar, normalmente a classe A, ela absorve 80% do valor total de produtos do estoque, do armazém. Só que, pelo outro lado, apenas 20% do material. Então, são os materiais mais caros. Confere? Mas esse valor é fixo? Não. Esses percentuais que eu vou classificar, eles são percentuais aproximados. Então, eu vou fazer a planilha e eu vou determinar o gerente do estoque, o gerente do armazém, o encarregado, o dono da empresa, eles vão determinar qual é o valor. Mas normalmente fica em torno de 80 para 20, 15 para 30 e 5 para 50. Olha ali. Então, classe A, 80% do valor, apenas 20% do material. 15% da classe C do valor e 30% dos itens. Vocês viram como mudou bastante? E a classe C são aqueles itens mais baratinhos, aqueles itens que têm pouco valor. Então, 5% do valor do meu estoque equivale a 50% do total de materiais. Tá certo? Por isso que a gente chama de curva 80-20, tá certo? Eu estou acelerando um pouquinho, porque a gente vai fazer a prática. Olha o desenho da curva. Então, eu vou pegar aqui esses itens todos da minha tabela e vou fazer o desenho da tabela. Então, ali na vertical, 0 a 100, eu vou colocar ali 80% de valor e na parte de baixo, 20% de itens. A letra B, 50% de itens e 95% dos valores.
Então, eu somei 80 mais 15, 80 da A mais o 15 do B, eu cheguei a 95. Entenderam o gráfico? A gente vai fazer esse gráfico depois, vocês vão ver que é bem simples. E no C, eu vou somar mais 50% de itens, e vai correr o gráfico para a direita, e vou chegar a 100% do valor também. Então, apenas 5% de valor e 50% de itens. Tá? Então, nós vamos trabalhar. Vocês viram no Class essa planilha? Chegaram a ver? Então, olha aqui, esse aqui é só exemplo, a gente não vai trabalhar com ela ainda. Eu fiz uma lista aqui só para fins de modelo. Eu peguei 18 itens do estoque da empresa Care Company. Care Company deve ser uma empresa de saúde, deve ser uma empresa, um hospital, alguma coisa desse tipo, uma farmácia, talvez. Ali tem as abreviaturas dos materiais, a quantidade que essa empresa vende no ano e o volume de materiais, o volume em valores que foi vendido. A primeira tabela, tabela 1, vocês viram que ela está fora de ordem, correto? O que vocês vão fazer? Primeira etapa do trabalho de vocês. Vocês vão pegar a tabela 2. Vocês vão colocar todos os itens novamente. Só que agora, vocês vão relacionar do 1 ao 18 na ordem de prioridade, na ordem de valor, na ordem de importância relativa. Entenderam? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a ordenação. Vocês vão colocar na ordem de importância de valor. Vocês viram que o primeiro valor, o mais alto, volume 7.115.000, ele ficou em primeiro colocado, correto? E assim vocês vão fazendo na ordem decrescente. Dúvidas? Primeira atividade, então, o que vocês vão fazer na tabela de vocês? Vamos colocar na ordem decrescente. E depois nós vamos trabalhar com a curva ABC, tá? Depois eu vou voltar nesta curva aqui, nesta tabela aqui, para nós fazer a curva. Então, qual que era a tarefa, atividade para hoje? Vocês tinham que trazer a tabela pronta. Vocês fizeram a tabelinha, imprimiram? Todas as duplas têm aí a tabela pronta? Trouxeram a tabela de casa para a gente preencher? Todos fizeram a tabela? Não? Então vocês vão ter que fazer no caderno. Sinto muito, mas lembra que eu pedi para fazer a tabela, trazer pronto no caderno, ou fazer a impressão dela? Então, todas as duplas aí, por favor, peguem a folha do caderno, preparem essa tabela. Tá? Somente a tabela que está em branco, nós vamos precisar dela para colocar os itens. Professora, eu pedi na segunda-feira para eles desenhar no caderno ou imprimir em casa e trazer, para eles providenciar. Essa aí era para trazer de casa, trazer pronto. Coloquem apenas 3 colunas e 12 linhas, somente isso, tá certo? Coloca no caderno bem rapidinho, não precisa fazer muito elaborado, não, só para a gente ter uma noção. E deixe espaço ao lado direito, correto? Deixe bastante espaço do lado direito. Podemos continuar? Tabela de itens classificados em ordem decrescente. Aí na coluna 1 vai pôr os números de 1 a 12. Na segunda coluna, NAT. Na terceira coluna, UNT.
Estão conseguindo ver? Estão conseguindo enxergar aqui a nossa tabela? Precisa aumentar mais ou dá para ver? Estão conseguindo enxergar ou quer que aumente um pouco? Eu vou aumentar só um pouquinho, vocês copiam, depois a gente faz o restante. Vocês querem tirar foto da tabelinha? Aqui, ó, pessoal, coloque nessa tabela que vocês fizeram agora, todas as duplas, organizem na ordem decrescente. Então, a primeira linha, qual que vai ser? O número 1 vai ser o material com o nome TAP, certo? Que é o valor mais alto, correto? Então, o primeiro item vai ser o TAP. Qual o segundo item? Segundo valor mais alto. Segundo valor mais alto, toque, correto? Então, vocês vão colocar na ordem decrescente. Entenderam como que fica? Vamos organizar aqui para vocês. Pois não? Volume. É o volume, o valor da importância, ó. Conseguiram verificar ali como que ficou a tabela? Eu já coloquei para vocês, mas vocês coloquem. Alguém já terminou? Já copiaram? Podemos continuar? Pronto, pessoal? Vamos continuar agora? Já copiaram a tabela? Já colocaram na ordem todos? O que vocês vão fazer agora?
Agora vocês vão criar pelo menos mais 2 colunas ao lado direito. Tudo bem? Tem espaço aí no caderno para colocar mais 2 colunas ao lado direito? Todos copiaram? Pessoal, agora um ponto muito importante. Eu gostaria que vocês dessem a paradinha, mesmo quem não terminou, depois a gente faz o restante. O importante é a gente chegar nos 3 níveis aqui. No número 2, número 6, tá certo? E depois no número 12 vocês vão ver que é somente o final. Olha o que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar na célula, que eu vou colocar ela em vermelho aqui, tá vendo? Vocês estão observando lá onde está a célula em vermelho? Qual que é o percentual em reais do volume do primeiro item? Então, item número 1, volume 537.570, correto? Todos viram onde está? Qual que é o percentual desse item em relação ao total do meu estoque? Qual que é o total? Alguém para responder, por favor? Muito bem. Então, como que nós vamos chegar nesse valor aqui do nosso percentual? Eu vou colocar aqui do lado uma fórmula bem fácil de vocês resolver. Vocês vão pegar o valor 537.570 e vão multiplicar por 100. Correto? Como que vocês vão fazer essa multiplicação? Não precisa usar calculadora. Quando o múltiplo é de 10, múltiplo de 100, múltiplo de 1000, você só repete o número que eu tenho e coloca tantos zeros quantos forem a multiplicação. Vocês viram que fácil? Então, eu vou multiplicar 537.570 por 10, eu só coloco um zero. Eu vou multiplicar por 100, eu só coloco 2 zeros. Dúvidas? Então, quanto vai ficar? $53.757.000. E depois eu vou dividir pelo total. 1.339.250. Certo? Então, qual que é a fórmula? Estão conseguindo ler? Eu pego o valor do item, esse que está em verde, multiplico por 100. E vou dividir pelo total. Certo? Então, eu vou tirar o 100 e vou colocar os 2 zeros que eu vou multiplicar de cabeça, não preciso usar calculadora. Por quê? Multiplicar por 10 eu colocaria só um zero a mais. Multiplicar por 100 eu vou colocar somente 2 zeros. Então eu vou entrar aqui e vou editar a minha fórmula. Eu vou tirar aquele 100 e eu só vou incluir 2 zeros aqui. Certo? E vou dividir pelo total. Correto aqui? Quanto deu? Vocês viram que ficou fácil? Vou tirar aqui os zeros do final, deixar um dígito só. Então, eu vou dividir o valor que eu tenho, o volume que eu tenho, vou multiplicar por 100 e vou dividir pelo total. Eu tenho este valor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todos esses itens aqui. Item 2, 3, 4, até o 12, eu vou fazer a mesma coisa. Tá?
Pode começar, por favor. Item 2. 51.792.000 dividido pelo total. Então, você vai multiplicar o valor do volume por 100 e divide pelo total, correto? Quem terminar, levanta o braço para a gente já conferir o resultado. Vocês têm calculadora? Estão usando o celular, calculadora? Não precisa ser na mão, não. Pode ser na máquina, na calculadora. Alguma dupla já terminou? Levanta o braço. Só o item 2 primeiro. Quem terminou o item 2? Alguém já fez o cálculo? Item 2. Quem terminou o item 2? Não? Alguém tem dúvida? Quer esclarecer mais alguma coisa a respeito da fórmula? Vamos relembrar. Então, você vai multiplicar o volume por 100. Você pega o mesmo valor que tem e só acrescenta 2 zeros. Não precisa fazer cálculo. Então, pega o mesmo valor que tem e acrescenta 2 zeros. Depois, você divide pelo total, que é 1.339.250. Certinho? Quem terminou o item 2? Podemos conferir? Quanto deu, Pedro? Vamos conferir aqui, então, o nosso gabarito. Certo? Parabéns para você. Tudo certo aí. Pessoal, dê uma parada agora. Todo mundo olha para a tela. Eu tinha o primeiro item, deu 40 e o segundo deu 38, certo? Agora eu vou colocar aqui ao lado, na coluna porcentagem percentual acumulado, a soma do percentual ao lado. Então, quanto que deu aqui no primeiro? A primeira linha eu tinha acumulado 40%, correto? Na segunda linha, quanto é? Eu vou somar o primeiro item com o segundo item, vou acumular os dois. Olha quanto deu acumulado. 78,8, correto? Conseguiram observar de onde que saiu 78? Eu somei os dois da coluna anterior, tá? Eu somei esses dois aqui. Então, somando os dois, eu vou ter o valor acumulado de 78, tá? Vamos agora para o item 3. Novamente, vamos fazer o percentual do item 3. Pode fazer. Quem terminar, levanta o braço para a gente conferir. Vocês terminaram? Alguém terminou? Quanto deu? Vamos conferir aqui. É isso? Quanto deu para você? 10? 6,35, certo. Deixa eu só aumentar aqui para ver, ó. Se eu aumentar o número de dígitos, vai aparecendo o mais quebrado possível. Um dígito já está bom. Tá? 6,3. Se eu somar 6,3 com 78, para quanto vai o meu acumulado? Vai para 85. Tá? Então, se eu tenho na minha curva 80-20, 80% do valor na classe A, eu já ultrapassei esse valor de 80%, correto? Então, somente os dois itens primeiros, o item 1 e 2, pertencem à classe A. Conseguiram entender como que eu fiz o cálculo da minha curva?
Então, aqui eu tenho a classe A, que é os dois itens que eu consigo, já 80% do volume todo do meu estoque estão em dois itens apenas, já somam 80% do valor. Olha que é muito alto o valor desses itens. São itens muito caros, tá certo? Vamos seguir agora. Vamos seguir aqui, ó. Eu vou passar rapidamente, vocês já aprenderam como que faz o cálculo. Alguém tem dúvida ainda como que faz o percentual? Vocês podem pegar essa planilha depois e treinar em casa. Para a gente ganhar tempo aqui, o nosso tempo vai acabar logo em seguida. Eu vou só passar rapidamente aqui como que ficaram os outros itens, tá certo? Eu somei todos aqui, eu fiz os cálculos. Preste atenção. Todas essas linhas verdes, do item 3 até o item 6, eu fui somando, quando chegou no item 6, eu já tinha acumulado 97% dos itens do meu estoque, em volume de valor, certo? Então, somando os valores todos, até aqui, eu já consegui uma soma de 97%. Então, ultrapassou 95%. Mas por que que eu vim até aqui? Porque o outro ainda não chegava a 95%. Então, o item 5, eu acumulava 94%. Vocês lembram que eu falei daqueles valores aproximados da nossa planilha? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Então, 80% na classe A, mais 15%, vai chegar a 95%. Eu tenho classe B. E o restante é tudo classe C, tá certo? Então, vamos ver lá. Eu tinha 80%, próximo de 80% no item 2, é classe A. Eu cheguei a 95%, ultrapassei um pouco. Então, os itens do A até o 95%, todos eu vou considerar itens da classe B. Conseguiram entender como que eu fiz essa seleção? Alguém tem dúvida, quer perguntar? E vocês viram que tem, do 7 até o 12, todos os itens são de baixo custo. Então, eles pertencem todos para a classe C. Apenas 5%, menos de 5% do meu estoque somam esse valor desses itens todos, correto? Dúvida? Vamos voltar agora lá para a nossa tabela, lá para o nosso slide. Vamos ver agora como que eu montei a minha curva. Ó, preparei aqui, coloquei na ordem cronológica, na ordem de importância, coloquei na ordem da importância relativa a todos os itens. Coloquei o valor do mais alto para o menor. E aqui eu fiz a minha distribuição. Olha o que eu fiz nesta planilha. Eu tinha observado aqui que o item 5, ele não chegava a 50% do estoque. Estava muito longe. Então, eu subi a minha curva para o item 6, que chegou a 50% do estoque, no volume de materiais, mas ele chega a 97% de percentual acumulado do valor relativo, correto? Então, por isso que eu coloquei o item 6, vai para a letra B. Aqui é minha tabela finalizada. E como que eu vou montar a curva? Vocês viram aí o esqueleto da curva. Eu vou trazer aqueles valores da linha 2 e da linha 6 para a letra A e letra B. Correto? Alguém quer ler para mim aqui na tabela anterior? Vamos ver aqui. Quais são os valores para eu colocar no ponto A? O ponto A eu vou ter que colocar valor de itens e valor de volume. E letra B também. Quantidade de itens e valor do volume. Vamos ver aqui na tabela. Elegi o nosso número 6, o item 6 aqui para colocar na letra B. Então vamos ver ali. Quantos itens eu tenho ali na letra B?
eu tenho um acumulado da letra B 48,3%. Estão vendo lá? Número 6. Material LAN. Na quarta coluna, 48,3%. Eu seguindo na mesma linha do 6, eu vou chegar lá no final do percentual acumulado, 97,29. Então, 48% de materiais, 97% de volume. Correto? Então, vamos voltar para a nossa curva. Eu coloquei na letra B, 48% de itens, quase 50%, e 97% de volume. Vocês conseguiram ver de onde que eu tirei? A letra B? E a letra A? Qual era o percentual? Era 78,8% de volume, correto? E quanto era de itens? Vamos voltar para a planilha. Linha 6. Era letra B e linha 2, item 2, é 24,6% de material. Vocês estão conseguindo encontrar na tabela? Número 2 ali, material número 2, estoque. Então, percentual 21,3%, acumulado 24,6%. 24,6% é mais ou menos 25% de itens acumulados na linha 2, então no material 2. Então, 25% de material e 78,8%. Então, 79%, vamos arredondar. Lá no final, 79% acumulado. Foi o valor que vocês encontraram na tabelinha de vocês, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei no A 25,79 e no B 48,97. Certo? Conseguiram verificar isso aí? Da onde que eu tirei o A, B e o C? Então, esta curva que eu fiz aqui é uma curva desta planilha que vocês preencheram. Correto? Dúvidas aí? Então, isso é muito importante para as empresas para fazerem o controle efetivo de onde está empregado a maior parte do material, certo? Tá? Então, eu vou deixar, pessoal, para vocês fazerem uma brincadeira nas férias. Vocês entram no Class, tá? Lá tem um gamezinho do Kahoot dessas últimas 2 aulas, tá? Então, é só pegar o link, passa para os colegas aí, pode jogar quantas vezes quiser. Tá? Eu não vou me alongar mais, nosso tempo está acabando, tá certo? Depois das férias a gente volta com o assunto, a gente vai fazer a revisão para a prova, tá? Essa planilha, ela não vai cair na prova, a gente não vai trabalhar com ela, porque vocês têm que saber como funciona e saber que existe. Porque caso vocês vão trabalhar em estoques, em logística, vocês vão usar computadores, vocês vão usar planilhas do Excel. Quem não tem conhecimento do Excel, quem trabalha pouco com esse tipo de aplicativo, então é bom vocês correr atrás, estudar, porque vocês não vão só usar para isso, tá bem? Tá? Eu vou deixar também lá no Class esse vídeo do Sebrae. Esse vídeo do Sebrae ilustra muito bem a nossa aula. É 3 minutinhos apenas, tá? Esse link que está aí disposto na tela, ele tem um videozinho que trabalha sobre a gestão eficiente de estoques. É muito bacana, tem uma didática muito fácil de vocês entenderem. Tudo bem? Certo? Nós precisamos encerrar, nosso tempo está acabando, o nosso link já vai cair, tá? Eu só gostaria de agradecer vocês aqui pela atenção, tá? Estamos planejando a visita dia 31 de julho, os outros professores deverão ir juntos, nós vamos fazer uma aula presencial com vocês, a gente vai trabalhar com a coordenação também, viu, professora? A gente pretende visitar a escola, vamos visitar a turma, vamos trabalhar, os 3 professores da Escola Estúdio, vamos trabalhar com vocês aí na escola nesse dia. Provavelmente não vai ser aula online, vai ser aula presencial, tá bem? Então, desejo bom descanso, boas férias para vocês, tá certo? Estude bastante, depois das férias a gente retorna com tudo aqui, tá bem? Tudo certo? Depois a gente tira dúvidas, não esqueça de postar as tarefas, as atividades que vale nota, tá bem? Qualquer coisa, mande mensagem que a gente responde, tá? Tudo de bom para vocês, a gente se vê depois das férias,
Tá? Curtam bastante, depois a gente continua o nosso assunto. Até mais, tchau, tchau.